Fêmeas, feras, mulheres animalescas ou lelescas para as mais íntimas. Hoje a gente está aqui no segundo podcast, nosso segundo episódio com a Bia Maluf. Eu sou a Amanda Alface, no Instagram @amanda.alface ou @souanimalesca. E hoje estamos com a Bia Maluf, que vai se apresentar. Ela já trabalha com finanças femininas aí há um tempo. Ai, que lindo esse reencontro, Amanda. Obrigada pelo convite. Olá, animalescas. Bom, eu sou a Beatriz Maluf, eu sou casada, mãe de 2 crianças, esses são alguns papéis que exerço aí como mulher, e sou fundadora do movimento do ecossistema Eu Sou Sócia do Meu Dinheiro, que é um movimento onde a gente faz esse convite para as mulheres se aproximarem das finanças de um jeito legal. E eu trabalhei 15 anos, né? Minha jornada ela veio aí de 15 anos no mercado financeiro, passei por alguns bancos, alguns principais bancos, fazendo gestão de patrimônio. E esse projeto aí surgiu, posso contar como que surgiu? Porque acho que remete muito aí o que é a mulher e o dinheiro. Quando eu estava grávida da minha primeira, né, na minha primeira gestação, eu saí do ultrassom, descobri que era uma menina e voltei lá para o meu crachá, para a minha cadeira. E aí caiu uma ficha e falei assim, gente, deixa eu ver quantos clientes aqui eu faço gestão de patrimônio. E na época eu atendia uma carteira, eram mais ou menos eram 5 famílias e dentro dessas 5 famílias tinham 56 pessoas. E dentre essas 56 pessoas eu fui contar lá, assim, eu lembro que eu abri a tela e contei um por um e me apareceu só 4 mulheres num universo de 56. 2 delas tinham se separado, então estavam aí num processo de receber o recurso do marido. E as outras 2 o marido tinha colocado um dinheiro na conta para elas administrarem. E aí eu falei, gente, eu vou ter uma filha mulher, eu não atendo mulher, e eu cheguei até a me culpar, Amanda. Falei, eu não sei falar com mulher. E aí eu fui estudar o universo feminino e essa relação da mulher com o dinheiro. Ai, por isso que nós existimos. Até compartilhando aqui com vocês, eu e a Bia, a gente se conheceu exatamente através dessa conexão da mulher com o dinheiro, do projeto Animalesca, dos retiros femininos. Tem um dos workshops que a gente trabalha a relação da mulher com o dinheiro, que é o Economística. E como a Bia tem um grupo de mulheres que se encontram, né, para falar sobre dinheiro e os coquetéis e bate-papos, um momento agradável e prazeroso para falar sobre esse tema que a gente compartilha mesmo, dores e delícias, né, celebrações ou desafios, muitas emoções também relacionadas. Então, falar sobre dinheiro nunca é falar só sobre o dinheiro, né, estritamente. E a gente teve uma conexão aí, fizemos um encontro também juntas, eu participei de um desses encontros. E estamos aqui hoje nessa união economística e sócia do meu dinheiro para bater esse papo com vocês. Eu comecei a me conectar com esse olhar para o dinheiro também, foi meio que na época da pandemia, assim, porque eu fiz faculdade, não trabalhei durante o período da faculdade, só umas partes de bolsa da faculdade, trabalhar no laboratório, umas coisinhas mais simbólicas, né, que eu não via como um trabalho, assim. Então eu demorei um pouco para assumir essa autonomia, esse poder e esse sentimento de capacidade de gerar os meus próprios recursos. E isso já é um tema, assim, muitas pessoas, né, não só mulheres, mas que começam a trabalhar e gerar seus recursos muito ou por necessidade, ou por vontade, ou por oportunidade. E como eu, na minha jornada, não foi por necessidade, porque eu venho de uma família que sempre, né, deu condição, sempre tive condição, então foi um delay. Eu percebi que eu tive um delay na minha jornada, ainda que eu estava estudando economia e contabilidade, mas já não me identificava com o mercado de trabalho padrão, assim, tradicional, e desde pequena já tinha essa sede de empreender. E isso já também conecta muito com o ser mulher, com a autoconfiança, com a criatividade, né? Você tem que criar alguma coisa para vender, para apresentar. E no primeiro retiro, esse workshop, o Economística, olha como que as emoções estão ligadas. Em todos os retiros, antes de fazer a vivência do Economística, eu tinha diarreia, gente.
Eu tinha diarreia. Nossa, que relato! Porque Que relato! Porque eu ficava nervosa, eu ficava tensa, sentia esse um pouco de constrangimento, de realmente não estar à vontade pra falar do dinheiro, mas aquela diarreia mesmo, literalmente, aquele Sei. desconforto me mostrava o porquê que é tão desconfortável falar sobre dinheiro. Ou eu me sentia incapaz de falar sobre dinheiro, Não porque merecedora. afinal eu nem sou milionária ainda, tá, gente? Então, ainda não tenho tudo isso para poder falar de dinheiro. Então, com que autoridade, com que credibilidade, quem sou eu para falar de dinheiro para mulheres? Ué, eu sou uma mulher que quero falar de dinheiro com mulheres. E esse espaço gerou um ambiente muito seguro, muito à vontade, onde a gente realmente compartilhava dos desafios num primeiro momento e depois dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das vontades, né? O que a gente pode celebrar umas às outras quando a gente se vê de mulher para mulher assumindo, parece que beira a ser uma confissão, né? Quando você compartilha um sonho de grandeza, um sonho de riqueza. Ou as suas angústias também, né? Seus pontos fracos em relação a isso. E como é bom colocar para fora, porque assim, isso me remete tantas coisas, né, Amanda? A gente, primeiro assim, por que a gente tem esse desconforto? Por que causa essa taquicardia? E aí a gente tem dados que muitas mulheres, elas sentem desconfortos assim físicos, que nem a diarreia, a dor de cabeça. Tem nome, isso chama fobia financeira. E isso, assim, muitas mulheres são impactadas com isso, de não conseguirem abrir uma planilha, sabe? E quando a gente cria esses ambientes seguros e acolhedores, com outras referências de pessoas falando sobre dinheiro, a gente consegue colocar isso para fora, a gente consegue fazer isso expandir. Porque você falou, eu ainda não sou milionária, qual que é a minha... né? Quem sou eu aqui na fila do pão para falar de dinheiro? E aí a gente às vezes pensa, porque a gente tem muito essa referência da Faria Lima, para quem está em São Paulo, que é o polo aí da onde tudo acontece, hoje é lá. Então são homens brancos que usam aquele coletinho, e muitas vezes você não se identifica com aquela pessoa, com aquela história de vida dela. Por isso que é importante a gente trazer outras pessoas, né, com outros desejos falando de dinheiro, porque aí existe essa identificação, a gente começa a se sentir mais confortável em ambientes seguros, que você vai ser acolhida tanto para contar os seus desejos mais... Talvez. Porque isso também é uma vulnerabilidade, uma né, vulnerabilidade. Mulheres? Compartilhar os sonhos. Às vezes a gente tem vergonha, ou parece fútil, você tem um desejo material, ou parece um sonho inalcançável demais, e aí... E ele vem com culpa, né? Porque assim, poxa, como que eu tô desejando isso se, sei lá, o algoritmo tá falando que isso daqui não é bem um sonho. E aí quando a gente fala em sonho, a gente também tem essa questão de mania de grandeza, sabe, Amanda? A gente, quando trabalha aí o planejamento financeiro, que tem vários passos, existe um conceito que chama-se bem-estar financeiro, que é a pessoa se sentir bem pagando as contas hoje, tranquila com o futuro e apta para realizar os seus objetivos. E quando a gente pega essa parte de objetivos, muitas vezes é onde a gente empaca, porque a mulher fica muito distante. Quais que são meus objetivos? A gente está ali tão pautada em cuidar, né? A gente tem essa questão do cuidado, que a gente acaba esquecendo dos nossos próprios desejos. Então é muito importante a gente se conectar com a nossa essência. O que de fato é suficiente para mim? Às vezes para mim é ter 1 milhão na conta, às vezes para você... Enfim, tá perto da natureza e levando uma vida mais tranquila. O que é sucesso financeiro? Isso é muito individual e a gente tem que começar a ter esse olhar, que o sucesso financeiro não existe só um caminho para esse sucesso financeiro. Sim, isso aí tira até o financeiro do acompanhando sucesso. O que é o sucesso? O que é o sucesso? O que é o sucesso? E entre essas... O que é chave nisso? É se sentir satisfeita e não conformada, mas às vezes o pouco para uma pessoa é muito, é genuinamente suficiente para o estilo de vida que ela quer levar, ou não, em outros casos é isso é o suficiente, isso basta, eu estou satisfeita, mas
Aí entra a ousadia, a ambição, né, o desejo, essa garra, essa vontade de ir à caça e buscar mais do que se quer, né? Então depende da personalidade da pessoa e por isso que o autoconhecimento também vem a ser fundamental nesse sentido, para você saber o que é o seu desejo de fato e não o que você acha que você tem que desejar, porque você tá ali, sei lá, rolando o Instagram e vendo um monte de coisa, vivendo um monte de coisa e você acha que aquele também tem que ser o seu ideal de sucesso. E um outro ponto também, quando a gente vai falar de dinheiro e sendo mulher, acho que o dinheiro ele remete ao poder, né? O poder de escolha, o poder de decisão, o poder de ir e vir. E o poder também muito associado aí ao monstro do patriarcado. Vai associar muito o dinheiro a figuras masculinas. Quando eu vou em livraria, que é um programa que eu gosto de fazer, eu sempre vou lá buscar esses temas relacionados a finanças. E eu acho que, assim, eu nunca encontrei um livro... e aí, Animalesca, se alguém souber, que fale de finanças escrito por uma mulher. Os best-sellers, assim, são escritos por homens. Então, é engraçado, porque quando eu vou passar a indicação de livro, Amanda, eu também tenho essa perspectiva de ir na autora mulher, de prestigiar essa mulher, essa narrativa que a mulher conta, de mulher para mulher. E aí, muito difícil, eu vou indicar um livro assim que fale de finanças de forma nua e crua, sabe? Eu vou buscar outras referências e fazer o link com o dinheiro. Porque não se encontra, é muito difícil. E aí, trazendo aqui, esse é um ponto de trazer uma inspiração direta para vocês que estão escutando também. Se você for mulher, especialmente se for homem também. Também. Mas de buscar olhar referências femininas. Porque de homens tem vários, a gente admira, os homens são incríveis também, maravilhosos, tem muito a nos ensinar, mas as mulheres também. E quando a gente é mulher e almeja o crescimento, o sucesso, né, se ser bem-sucedida, prosperar, e aí você não tem referências. Eu não conheço uma mulher que fez 1 milhão pelo fruto do trabalho dela própria, ou que realizou, até confessando aqui, um cenário que eu passei, né? Eu não sou muito de ter tesão em carro, assim, mas eu gosto muito do tal do T-Cross, né? E aí, toda vez que eu começava a ver T-Cross, eu via mulheres dentro de T-Cross. E aí eu comecei a falar, nossa, várias mulheres com T-Cross, né? E no fundo, na minha cabeça passava um pensamento de que ela deve ter ganhado do marido dela, ela deve ter ganhado do pai dela, deve ter ganhado, sei lá, no sorteio do shopping. E achando... porque é um carro de 110 mil reais, assim. Aí eu fiquei, nossa, como eu estou duvidando da capacidade de uma mulher de gerar essa quantidade de recursos para comprar um carro. E que às vezes para muitas mulheres nem é tudo isso. Para muitas mulheres que já são muito bem sucedidas, assim, faz parte, é natural e ok, é natural. Então, quando você vê pessoas que conquistaram, observa quais os pensamentos que te passam, né? Se vem dúvida, se vem insegurança, se você fica intimidada por aquilo ou não, ou se aquilo te inspira e te motiva a falar, pô, se ela consegue, eu também consigo. E quais são os pensamentos que ficam numa nuvem ali, num espaço nublado entre você e o seu sonho, entre você e a sua realização, porque o julgamento, ele nos distancia, né? Ele nos distancia mesmo daquilo que a gente quer e é importante olhar. E aí vem autoconhecimento e ferramentas para você lidar com as emoções e estar numa outra posição para, peraí, agora eu vou olhar diferente para isso. Agora eu tô pronta para olhar com um novo olhar para esse mesmo tema que antes me gerava sentimentos assim, assim, assado, e hoje, pô, respira fundo e uma nova perspectiva se coloca aí adiante. É legal você falar disso, Aman, porque a gente tem uma jornada que chama Jornada Sócia do Meu Dinheiro. Ela tem uma duração de 6 meses e a gente tem uma metodologia própria lá dentro. E assim, o primeiro tópico, né, o primeiro módulo dessa jornada
é o autoconhecimento. Então é a gente se perceber dentro dessa relação, como que é que eu enxergo eu e o dinheiro, tanto no individual quanto no coletivo. Então, sem essa percepção, sem assim a gente se conhecer mesmo e entender como é que foram formadas as nossas crenças. Não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas né? Existe mais de 120 crenças quando a gente fala de dinheiro. E elas são formadas lá na infância, até os 7 anos de idade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essa observação interna, esse autoconhecimento, ele é muito importante para a gente traçar o plano de ação, de conquistas, de sentir prazer mesmo em querer ter e em querer ser. Encontrar esse equilíbrio entre o ser e o ter. E aí esse autoconhecimento ele é fundamental. Se a gente não passa por ele, se a gente faz só assim, eu tenho uma planilha aqui para você preencher, muito seco, né? É muito seco. E existe um dado que só 2% da população, isso entre homem e mulher, que começou a fazer uma planilha, continua ela nos próximos, depois de 3 meses, continua essa planilha. Porque existe situações, emoções que não cabem numa planilha. Então a gente precisa se conectar com esse comportamento. Como é que eu me comporto diante do dinheiro? O que ele representa para mim? É uma ansiedade, é um medo, o que te causa? O que te causa? Alegria de euforia, fazer uma venda, ou alegria de receber o salário, se sentir grato ou grata. E quando a gente está falando de sentir, né, o que eu sinto com relação ao dinheiro, e sentir, a gente sente aonde? A gente não sente com a cabeça, né? A gente com o nosso corpo, né, sensorial. Então, essa relação do dinheiro e o corpo, né, que é uma das referências que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que estão escutando, uma moça que chama Victoria Washington, né, o perfil dela é em inglês, ela tem uma prática, um movimento que é até patenteado, inclusive, é um workshop que trabalha essa parte somática do corpo, a liberação de traumas financeiros no corpo. Então, toda uma sequência de movimentos que ela desenvolveu para a gente cavar traumas ancestrais e depois acertar uma flecha no meu sonho. E aquilo vai, toda a sessão, todo o movimento é muito incrível, porque ela vai direcionando literalmente para a sua relação com a prosperidade, com o sentimento de capacidade. Porque isso eu acho que é uma chave muito grande, é o nosso corpo saudável, vivo, vibrante, que nos faz sentir também capaz, né, digna, merecedora, ter uma postura de prosperidade para uma pessoa ali cansada, com cara de sofrida, triste. Isso não remete à prosperidade, isso não remete a um magnetismo, né, que a gente precisa para ir adiante, seja no seu trabalho mesmo, no escritório, ou seja empreendendo principalmente. Acho que o empreendedorismo ele exige ainda mais desse fogo de autoconfiança, ter essas referências, literalmente, né? Ali tô eu com uma mulher, com outro grupo de mulheres e tá todo mundo, eu olho para todo mundo, tudo bem que era online a vivência, mas assim, você olha, você sabe que você tá ali num ambiente, num container, onde a dinâmica é voltada para isso. Então você tá inspirada e motivada por um ciclo virtuoso de transformação. E aí não tem vergonha, não tem medo, não tem culpa, porque muito do que você tem dentro de você, do que eu tenho dentro de mim, gera aquela identificação do eu também. E quando existe esses eu também, seja no sonho, seja no desafio, é um alívio, aquilo é um desbloqueio, você não se sentir sozinha. Porque acho que muito da dor da mulher é se sentir sozinha, às vezes, ou achar que ela é a única que pensa aquilo. E mulheres, cá entre nós, você nunca é a única que está pensando isso. Você não é a primeira nem a última que tem esses seus pensamentos, emoções, etc. Assim, a gente compartilha muito mesmo. Amanda, o que, assim, você falando de identificação de corpo, eu gosto muito de fazer uma analogia
com o nosso ciclo menstrual. Quando a gente se percebe cíclica e pertencente a esse movimento natural, porque somos natureza, a gente perceber como que a nossa relação e o nosso comportamento com o dinheiro através do nosso ciclo é muito potente. Então, assim, quando a gente tem um exercício que eu chamo de mandala da fortuna, onde a gente divide em 4 pilares da vida, enfim. E esses pilares, eles vão girando em torno do ciclo menstrual da mulher. E é incrível como, assim, no período pré-menstrual, como essa euforia, por exemplo, de gastar mais, de ter compras por impulso, ela vem de uma forma muito mais avassaladora. E se a gente não tem o autoconhecimento de como o nosso corpo responde às nossas emoções, não adianta a gente só preencher a planilha. Então, a gente deixar essas emoções e esse ciclo que é o ser mulher pertencer também nesse tema dinheiro e relação com finanças, vai fazer a história que a gente quer contar para a gente mesma, né, para nós mesmas e para o mundo, muito mais potente. A gente vai ter um entendimento muito maior do que de fato a gente quer, do que o dinheiro representa para a gente, de como a gente pode mudar o mundo com o dinheiro que a gente ousou ganhar, enfim. Uhum. Então, assim, essa percepção de corpo, de ciclo menstrual e das emoções que estão lá borbulhando no nosso corpo, essa conexão é muito importante. É fundamental. É fundamental. E até assim, você tá lá no seu período pré-menstrual, é normal que venham ansiedades, né? Umas emoções mais avassaladoras mesmo. E aí eu vou cair no consumo, me entupir, seja de comida até, né? Também entraria aqui no pré-menstrual, que acontece muito, de comida ou de compras, ou seja, em vez de eu estar me preparando para um momento de expulsar ali o sangue, né? Durante o nosso ciclo, a lunação, e me purificar, me esvaziar para dar espaço para o novo ciclo que vai chegar, não, eu vou lá e caio em consumo, e comida, e ansiedade, e aí, ao invés de você se limpar, se esvaziar, você está se entupindo, se intoxicando. Então, é um comportamento que vai contra a natureza. E aí, a sua conexão com o corpo é a chave aí. Se você sabe lidar com as suas emoções, você percebe que você está entrando numa ansiedade, ou que você está com medo, ou que você está com uma insegurança, e você tem ferramentas porque você tem um comprometimento com o seu autoconhecimento, então você já se antecipa, você não corre um risco de... E aí tem a ver com as finanças também, né? Você se antecipar e não correr riscos financeiros também desnecessários, tomar decisões mais conscientes. Por isso, quando vai fazer um investimento também, em outro momento, se conecta antes, às vezes um investimento não só financeiro, isso eu tô falando, tá, mulheres? Outros investimentos, às vezes comprar uma mentoria, comprar um curso ou fazer uma viagem. Com que propósito? Às vezes pode ser por mero entretenimento e desfrute, tudo bem, mas às vezes você tem uma intenção de viver uma transformação profunda através daquele investimento que você está fazendo. Você espera, de fato, né, ter um retorno por estar dedicando o seu tempo e atenção, que também são recursos, você também está pagando. Porque dinheiro vai e volta, entra e sai, é um fluxo, um rio. Mas o seu tempo não volta. É escasso. O seu tempo não volta. Ele... Legal você falar isso, Amanda, porque na metodologia que a gente trabalha lá, a gente trabalha 3 pilares, que é o autoconhecimento, que a gente falou aqui, o quão importante ele é para a gente continuar tendo uma relação saudável com o dinheiro. A autorresponsabilidade, que é assim, olha, eu sou responsável por isso daqui, eu como uma mulher adulta, sou responsável pela minha geração de renda e a forma como eu conduzo essa renda que eu ganho. Inclusive, se tiver percas, né, ou desafios também, assumir a responsabilidade por tomar riscos, porque tomar riscos é isso, você corre o risco de dar muito bom e você corre o risco de não dar bom. Bancar, né? E aí não se lamentar. Exato. E o autocontrole,
E aí, assim, a gente falou disso, né? De, pô, eu vou cair lá numa impulsividade. Porque o que acontece? O autocontrole, assim como o dinheiro, ele é finito. Ele acaba uma hora. O autocontrole, assim, uma hora ele acaba, né? Isso é finanças, ele explode. Isso é finanças comportamentais. Então, você falou das ferramentas. É essencial que a gente tenha ferramentas para não cair nessas armadilhas. Então, falando assim de âmbito financeiro, eu, Beatriz, sei que lá no meu período pré-menstrual ou quando está acontecendo algo muito importante na minha vida, eu tenho uma tendência a gastar mais com biquíni. E aí, então, o que eu vou lá? Eu tenho algumas lojas que eu compro biquíni que já estão aqui no app. A gente tira esses aplicativos do nosso celular, a gente deixa longe isso, a gente dificulta, entendeu? A gente dificulta aquela ação. Isso é uma ferramenta para você dificultar ali a sua impulsividade. Mas para a gente dificultar a impulsividade, a gente precisa conhecer o nosso... Ver a impulsividade chegando. Aonde não ser atacada por você mesma. É isso. Você ser atacada por você. Louco isso, né? Você ser atacada por você. E até continuando assim sobre o ciclo menstrual, a gente falou dessa parte do consumo, mas também tem a parte da produtividade, né? Que também tem o pico do nosso ciclo, onde a gente tá ali mais criativa, mais disposta, com mais energia, né? Depois que passa ali os dias da alunação, do sangramento, a gente tá renovada, eu tô vazia, eu tô pronta para novas ideias, eu tô com energia para ir aos lugares, para conversar com as pessoas com mais clareza, inclusive, né? Depois desse momento de, idealmente, né? Recomendado e motivada aí a ter inspirações e conexões mais profundas durante o seu ciclo e se organizar, né? Tanto para esses gastos pré-menstruais, esse consumo, às vezes se planejar, eu gosto de fazer uma massagem antes do meu ciclo, eu vou me organizar porque eu sei que isso me faz bem. Então, realmente, ter um planejamento considerando as suas tendências comportamentais. E se respeitar, porque às vezes vai ser uma indulgência, né, master ali, mas às vezes não, eu tô fazendo isso porque é uma escolha consciente, eu sei que isso me faz bem e que eu vou colher frutos deste autocuidado. E ela vem com menos culpa, né, Amanda? Porque a gente tem essa característica de se sentir culpada. Nossa, eu comprei mais um de alguma coisa ali porque fui impactada. E aí vem uma sensação de culpa. Ou até mesmo, eu comprei uma massagem, poxa, tenho esse direito? Eu sou merecedora de relaxar? Então, a gente entender essas situações. E a gente tem uma técnica que a gente usa lá justamente para fazer essa organização e a gente criar uma intimidade financeira, a gente sermos íntimas da nossa conta bancária, que é o Mindful Money. Então, a gente prepara essa mulher para... Então, vamos supor, uma vez por semana, a gente recomenda que esse check do orçamento financeiro ele seja feito, né? E aí, então, assim, escolha um dia da semana, no mesmo horário, num lugar agradável, e uma recompensa depois, para você olhar para o seu dinheiro. E aí você vai criando o hábito de entrar na conta sem aquela euforia, sem aquela fobia financeira. É uma técnica essa. Legal. Que funciona. E quando a gente está falando do corpo, é falar de memórias, literalmente, memórias celulares, que refletem no nosso comportamento, e memórias ancestrais também, que a gente não escolheu, né? Que a gente realmente nasceu com isso e agora, tchacabum, surpresa, a gente vai tomando consciência e percebendo quais são os padrões familiares que continuam nos afetando. E aí, tendo as ferramentas do autoconhecimento, você vai saber lidar com isso ou não. E a ancestralidade, nossa, né, no meu caso, assim, falando das vovós, né, literalmente, são histórias totalmente diferentes e até te recomendo você perguntar para suas avós como que era a relação delas com o dinheiro, como que foi no relacionamento. Por exemplo, no meu caso, a minha avó materna teve uma herança dividida lá com vários 10 irmãos, lá no interior, no sertão do Ceará, e casou
e o marido queria vender as heranças dela e ficar pra ele, basicamente, e ela apanhava, enfim. É muito louco ver essas coisas que não são tantas gerações pra trás. É minha avó, tipo assim, ela tá viva, isso. E aí ela veio pra São Paulo, teve um casamento arranjado, onde também não foi feliz no casamento, mas teve o ensinamento dela, que foi a batalhar, correr atrás, e falava, o meu melhor marido é a minha independência financeira. Então ela teve essa característica mais de guerreira, de batalhadora, de trabalhadora, muito diferente da minha outra avó, da minha avó paterna, que casou amando, apaixonada pelo meu avô, foi o único homem da vida dela, ficaram 50 anos aí juntos, né, realmente, até que a morte os separe. E ele sempre trabalhou, sempre foi o provedor, e ela nunca trabalhou, ela ficou de matriarca oficial mesmo, de cuidar dos filhos, da casa, e os crochês e os almoços maravilhosos de domingo, e viveu uma vida muito próspera também, sem o trabalho em si, né? O ofício de gerar finanças. O trabalho remunerado. Exatamente, sem o trabalho remunerado, porque trabalhou para casa, trabalhou para família. Trabalho do cuidado. Educou, exatamente. E aí vem esse reconhecimento, né? Do que o trabalho não é só também aquilo que vai trazer o dinheiro como retorno, mas o trabalho é aquilo que traz outros tipos de retorno, né? Nesse caso, falando da família, né? Da criação. E você, Bia, quer comentar um pouco das suas... Eu tive duas avós que trabalharam, Amanda, então eu venho dessa, assim, minha lembrança de quando eu era criança, quem cuidava de mim era meu avô paterno. Meu avô paterno me levava e me buscava enquanto a minha mãe trabalhava, e as minhas duas avós também trabalhavam, tiveram carreira, construíram patrimônio. A minha avó materna, ela tinha um salário muito baixo, era um salário de professora, mas enfim, tinha lá o salário, e quem foi o provedor foi o meu avô paterno. Mas a minha avó, ela me conta uma história, gente, vó, vou compartilhar isso porque você já compartilhou no meu Instagram isso. Ela conta que quando ela conheceu o meu avô, ele controlava o dinheiro que ela ganhava e aonde que ela gastava. Meu avô era libanês e ele tinha essa mentalidade de guardar dinheiro, que me ensinou quando eu tinha 6 anos de idade. E aí isso é uma outra história, mas enfim. E aí ela conta que um dia ela chegou em casa com o cheque, né? Era contra-cheque. E aí o meu avô pegou aquele cheque dela e começou a questionar as dívidas que ela tinha. E ela começou a rasgar o cheque. Ela perdeu todo o dinheiro dela, porque ela ficou tão, assim, ensandecida. E aí o meu avô falava para a mãe dela, a Regina tá ficando louca. E aí a minha bisavó falava, ela não tá louca, você que tá deixando ela louca. Porque ele queria controlar o dinheiro dela. E aí, assim, fazendo só um parêntese, esse controle do dinheiro, na verdade não era o caso, mas enfim, eu estou contando essa história porque eu quero dizer que a violência patrimonial é um tipo de violência que está listada dentro da Lei Maria da Penha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem mulheres que passam por esse tipo de violência. Ela é uma violência muito séria, assim, de você ficar restrita de usar o próprio dinheiro ou o dinheiro do seu provedor. O seu provedor não deixar você ir limitar seu ir e vir. Limitar, né? Seu ir e vir. Exatamente. E aí, então, assim, eu contei essa história só para colocar esse check, porque eu acho que é um check de atenção. Eu não sei se você sabia dessa não, questão da violência patrimonial que está dentro da Lei Maria da Penha, mas é importante, já que estamos falando de dinheiro e mulher. Inclusive em retiros, já abrindo um pouco assim, já rolou, né, dentro do Economística também casos de mulheres que se separaram e descobriram que o marido estava desviando dinheiro da empresa dela. Olha lá. Ou que deixou a mulher com dívidas assim de 200, 300 mil reais, e aí a mulher ter que lidar com todo um processo posterior porque ela está saindo de uma relação com uma pessoa que,
teoricamente é para você confiar, né, no seu marido, e teoricamente não, teoricamente e na prática, né? Para confiar numa pessoa e aí tá te prejudicando no oculto. Então, como que essa sensibilidade, essa intuição da mulher para perceber também, né, essas coisas dentro de uma relação e tomar decisão? Porque também, né, como tem esses casos de mulheres que saíram de casamento muito endividadas, mas também casos de mulheres que não conseguem sair de uma relação ou que estão num casamento completamente dependentes financeiramente do marido, e é diferente quando tem uma dependência financeira do marido, mas existe uma cumplicidade, existe uma aliança, uma confiança. Um combinado, exatamente, um acordo e concordância da mulher tá nesse lugar, ou aquilo é uma fase, uma temporada. E é diferente quando ela tá totalmente confinada, presa e assim, como que de mãos atadas mesmo, e não tem perspectiva de como sair de lá. E tem medo de sair de uma situação, e isso é um relacionamento abusivo também. E aí o ponto do relacionamento deixa de ser o que? O amor, ou a cumplicidade, a confiança, e passa a ser o que? A prisão financeira. Então, é muito, 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 muito importante mesmo falar sobre o dinheiro já quando você está conhecendo a pessoa, quando você está namorando, perceber, né, conversar quais são as perspectivas, estudar juntos também, criar objetivos juntos. Então, isso é fundamental para um longo prazo, né, para não ser pega de surpresa depois que, né, como meu avô falava, depois que merda cagada não volta. Ai, importante você falar disso, Amanda. A gente recebe muitas angústias de como lidar com as finanças em casal. E quando a gente fala de dinheiro, às vezes a gente está falando de sonhos. Então é isso, né? Às vezes você fazer um ambiente para você conversar dos seus sonhos. Então, quais são os seus sonhos? Quais são os seus limites? Quais são suas prioridades? Expor isso para o seu companheiro ou para sua companheira é falar de dinheiro, é falar de finanças, porque no fundo, para isso acontecer, o dinheiro ele vai estar envolvido. Até aqui eu consigo ir, até aqui eu consigo produzir para ganhar isso daqui, mais do que isso eu vou ficar no meu limite, vou ter um burnout, isso não é minha prioridade agora, e criar esses objetivos juntos, e objetivos mais do que materiais, eu acho que experiências, sabe? Experiências de vida que façam parte da identidade de vocês como casal. Eu acho tão importante isso. Às vezes a gente pensa que é só o material, mas essas experiências de vida que você vai ter com o seu companheiro e que o dinheiro está envolvido, que são valiosas, são são tesouros e que são a riqueza da vida também. Falando sobre esses planos aí, né, de casal, mas também não necessariamente só de casal, mas para qualquer pessoa que vai fazer um planejamento financeiro, considerando aí longo prazo também, porque o bem-estar financeiro é no agora, é no aqui e agora, é a presença, é o cotidiano, e isso te dá um espaço, uma segurança para ter uma perspectiva de futuro também, e aí começar a criar 10 anos para frente, 20, 30, etc. E isso hoje pede os investimentos, literal, né? Investimento em corretora, aplicar o seu dinheiro, criar hábitos, né? De como fazer essa gestão e esse aporte. E isso acaba sendo um tabu, assim, para mulheres, tanto que acho que a Bia vai saber falar mais sobre essas estatísticas aí, né, Bia, do mercado financeiro. A gente pegando dados, Amanda, hoje 30%, hoje assim, os CPFs de mulheres que são investidoras não chega a 30%. A gente tem um histórico e motivos para ser esse número, né, para esse número existir. Se a gente for pegar, é o Financial Gender Gap, que a gente chama, o gap financeiro de gênero. E aí, assim, se a gente for pegar o último Fórum Econômico Mundial, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai levar 169 anos para existir uma equiparação. E você falou do bem-estar financeiro, acho importante a gente frisar aqui que o bem-estar financeiro, ele é no presente, mas quando a gente vai olhar ele no conceito, a gente estar preparada para o futuro também.
Quando a gente olha ele no conceito literal, tem um órgão que fez essa definição, porque senão fica muito amplo, que é bem-estar para mim talvez seja diferente, então tem a definição. Se você jogar lá no Google bem-estar financeiro, vai aparecer. E aí o planejamento, ele tem várias camadas, e o investimento é uma das camadas finais assim dessa organização e muito importante quando a gente fala de realizações, de futuro, e a gente tem muita dificuldade com o futuro, da gente se enxergar lá na frente. Eu gosto de fazer dois exercícios aqui. Você lembra quando você achou que a sua renda, sua renda ia lá atrás, né? Você pensava assim, quando minha renda aumentar, o que é que eu vou ter conquistado? O que mudou? Mudou alguma coisa? É legal a gente fazer essa retrospectiva para a gente entender o que a gente conquistou com essa renda que a gente foi gerando, né? Com essa construção de patrimônio. E aquele aplicativo, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um aplicativo que coloca a nossa cara envelhecida. A gente lá com 80 anos. E quando a gente olha aquilo, a gente leva um susto, porque parece que aquilo nunca vai chegar, que a gente nunca vai ficar daquele jeito. Mas isso acontece. E aí, assim, como é que mulher que você quer ser lá na frente? E o planejamento financeiro da mulher, ele tem que ser diferente do homem, Amanda. A gente tem mais interrupções na carreira, porque a gente tem filho, a gente tem amamentação, a nossa licença maternidade é diferente. Muitas vezes a gente escolhe pausar para se dedicar à família. Ainda existe essa estrutura do patriarcado que você comentou. Acho que tanto a estrutura do patriarcado quanto escolha e prioridade da mulher por fazer isso também. Tá tudo certo. Eu acho que assim, quem que você quer ser, né? Mas acaba sendo uma pressão maior para a mulher mesmo. E a gente tem uma expectativa de vida maior que a dos homens. Então, o nosso planejamento financeiro, ele existe o entendimento das suas necessidades e objetivos em diversas fases da vida. E aí a gente coloca esse parênteses aí, né? Essas interrupções na carreira, uma expectativa maior de vida, como é que você vai fazer o seu planejamento? Então, a gente sentar e observar isso, trazer os números, fazer com que esses números digam para a gente quem somos nós nessa jornada, como que vai ser nossa jornada. Ao invés de olhar o número só como um número lá racional e exato, sabe? Mas o que aquele número representa? O que aquele número representa? Ele é fruto do quê? Ele é fruto do quê? Em que mulher eu quero me transformar lá na frente? Tem até um exercício de um livro que eu vou recomendar aqui para vocês, que chama Sacred Success, da Barbara Hilson. E tem um exercício que ela fala assim, imagine-se no seu leito de morte, que você está se despedindo de uma vida plena e realizada, né? Então se imagina lá a despedida, como que você quer ser lembrada? Quem que é essa mulher se despedindo da vida feliz e satisfeita? O que ela conquistou? O que ela realizou? E os números vão refletir isso, né, de alguma forma, mas não só os números também, mas enfim, quando você se vê no futuro, ou até trazendo para o presente. Outro exercício, se eu fizer a minha passagem, morrer semana que vem, o que eu deixei como legado, e também não só financeiramente falando, é puxar total, gente. O autoconhecimento é muito, 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 muito importante para você viver uma vida de sucesso mesmo, né? Compreender o seu ideal de sucesso, mas voltando aqui pro tema das finanças mesmo, do dinheiro, eu aprendi inclusive com a maestra master aí, Nath Arcuri, sobre a decisão, né? Do antes e depois, de você se assumir e se identificar com ontem eu não era uma investidora e hoje eu sou uma investidora. E isso tá a R$30 de distância, porque hoje tem investimentos que você começa a fazer com R$30. Então, de não esperar ter muito dinheiro para começar essa construção de hábito de investimento.
É uma coisa que literalmente, mulher, você que está escutando aqui agora, se você não é investidora, você pode hoje procurar uma corretora, hoje abrir uma conta, hoje estudar. Tem muito material gratuito de qualidade também na internet para você se informar, né? Porque quem tem, você tá em formação, né? A sua capacidade de buscar e de ter um entendimento e a compreensão sobre os investimentos é sua responsabilidade. Porque senão vem aonde? A Bia falou de princípio, né, de autorresponsabilidade. E aí, não é ninguém que vai controlar ou cuidar do seu dinheiro. Você está esperando que alguém vai falar, vem aqui, deixa eu cuidar do seu dinheiro. Mas a decisão sempre é sua, do que você vai fazer, né, com o seu dinheiro. Então, é importante, de novo, repito, ter referências, né, ter pessoas que te ajudar, te instruir e você ter essa autonomia para olhar para o seu dinheiro e se sentir poderosa, se sentir capaz, né, se sentir digna aí de fazer a sua construção. O que eu tenho para falar, Amanda, é que mulheres que estão escutando a gente, confiem na capacidade que vocês têm em lidar com o dinheiro. A gente sente lá no nosso movimento, Amanda, que essa mulher ela chega sem autoconfiança, ela não se percebe nessa relação, sabe? Porque existe o histórico. Então a gente confiar na nossa capacidade é algo muito importante. Você falou do conhecimento. O conhecimento é um dos investimentos mais rentáveis no longo prazo, porque isso nunca ninguém vai tirar de você. Uhum. E a gente tem, como você disse, hoje lugares muito bons para você fazer pesquisa. Eu quero deixar uma dica aqui, que é a calculadora do Banco Central. Então, se você colocar lá no Google, calculadora de depósitos recorrentes Banco Central, você vai conseguir preencher lá para ver o quanto que você tem que acumular por mês, porque isso é constância, muito mais do que você fazer um único aporte, é a consistência. Tudo na vida, né, Amanda? A consistência, a permanência, eu aprendi isso na yoga, é muito importante para o nosso processo final. Quanto que você precisa colocar lá por mês para atingir o objetivo que você quer? Isso desde, assim, do curto prazo até o longuíssimo prazo. E lá você consegue trazer para a realidade. Então, assim, essa calculadora é super bacana para você brincar de um lugar que, assim, que é referência, que é o Banco Central, o órgão que está lá, né? Enfim, oficial do Brasil. Então, aqui essa é a minha dica. E olha que gostoso a palavra que a Bia trouxe do brincar, né? Do brincar, do permitir que esse momento seja divertido, seja agradável, você vê possibilidades. Porque nessa calculadora você pode, por exemplo, eu tenho 10 mil para colocar agora e por mês eu consigo colocar 500 ou 200 ou o que seja, cada uma com a sua realidade, assim. Ou você consegue também, daqui 5 anos eu quero ter um patrimônio de X. Quanto que eu preciso fazer de aporte mensal para daqui 5 anos eu conseguir colher esse X? E aí você vai literalmente brincando e vendo que às vezes está muito mais próximo do que você imagina hoje. Só falando 1 milhão aqui agora, por exemplo. 1 milhão parece muito aqui agora, mas se eu considerar, me planejar para 5 anos, começa a te trazer um senso de realidade mesmo, de parecer que aquilo, de te mostrar que aquilo é possível, é viável. A gente consegue tangibilizar essa realidade, porque o futuro ele chega, Amanda, mais próximo, mais rápido do que a nossa mente imagina, ele tá aí. E a gente falar de futuro é aqui agora, é o presente, a gente começar, o quanto antes a gente começar melhor. A gente tem aí um componente, quando a gente fala de finanças, que é muito poderoso e que se a gente souber fazer dele nosso aliado, que é os juros compostos, a capacidade de multiplicar o dinheiro, a gente saber usar e trazer esses juros aí como nosso amigo, como nosso aliado. Ao invés de pagar juros, receber juros. Receber juros, exatamente. E até trazendo como testemunho, assim, porque há 4 anos, 3, 4 anos atrás, eu não estaria tendo esse tipo de conversa. Não estaria falando disso com outra mulher,
ou com outras pessoas, nem dentro de um relacionamento. Então, a decisão de olhar para esse tema, ela vai gerar uma mudança clara, né, da mentalidade, né, dos comportamentos, de olhar assim para crenças, de olhar assim para a sua história, de tomar decisões diferentes, de se aproximar também de pessoas que são as suas referências, bem como se afastar também naturalmente. Isso gera medo. Isso gera medo. A gente se afastar de relações que às vezes são tóxicas e não são legais para a pessoa que eu quero me tornar. E aí você tem que tomar decisões, porque às vezes são amizades, às vezes são pessoas que você gosta, que você tem um carinho, mas quando você olha pra você e se priorize, você é a sua melhor amiga, você sabe o que você quer pra frente, aí você não vai dar tanto, não vai literalmente gastar, queimar, torrar o seu tempo e o seu dinheiro. O seu tempo e o seu dinheiro em situações, ambientes e relações que não vão estar fazendo parte dessa construção. As pessoas vão e vêm, né? Tem pessoas que fazem parte, a gente aprende com as pessoas, nem todo mundo segue na nossa caminhada de vida num longo prazo, tem pessoas que vêm, trazem suas lições e passam da mesma forma você na vida de outras pessoas. E enfim, só falando aqui como que o dinheiro também está vinculado com as suas relações. Com certeza. Tá? As suas relações, são influências mesmo. E boas ou más influências. Tem as frases, algumas frases que são tóxicas das finanças. Então, um exemplo. Vamos supor que você compre seu carro, o T-Cross. Nossa, Amanda, tá de carro novo? Foi seu marido, seu companheiro que te deu? Assim, duvidando da sua capacidade mesmo, sabe? Sim. Ai, você comprou um apartamento? Nossa, pena que é num bairro tão distante. Então, existe, assim, essa essas frases tóxicas que estão presentes no dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas que no fim ficam lá no nosso inconsciente e fazem a gente se diminuir. São ruídos, São né? ruídos. Fazem você retrair ao invés de você, expandir. Vou falar, não bater no peito, mas assim, assumir e bancar as conquistas, né? E não ter vergonha mesmo. Você conseguiu, conquistou, parabéns e bola pra frente. Que venham as próximas. Que venham as próximas. Inclusive fica aqui como chave de ouro aqui no final pra gente ter a coragem de celebrar, né? A alegria de celebrar quando a gente vê outra mulher realizando, conquistando. E não ter vergonha de confessar, porque é natural. E isso acontece sim, não tem como a gente negar, às vezes sentir inveja. E acho que a inveja é um sentimento que a gente tem muita vergonha de confessar e sentir. Só que se você não olhar pra isso, quando você evita às vezes de ter as suas conquistas, porque você não quer que outras pessoas sintam aquilo que você tá sentindo ao ver outra pessoa conquistando. Então é um ciclo muito ali propício a, opa, isso daqui é um tema-chave, eu vou olhar pra isso, eu vou curar, eu vou me perdoar, eu vou dançar com isso, e aí vem o corpo, literalmente, porque são sentimentos às vezes que geram contrações, e aí você dança, respira e, de novo, toma coragem de olhar para aquilo de uma forma diferente. Até uma frase bem legal de olhar para esse lugar da inveja e da celebração, da admiração, é que é isso, a inveja está numa polaridade e a admiração tá na outra. E aí, olha em que ponto que você tá nessa linha de admirar outras pessoas ou não também. E de você, o quanto que você tem coragem de ter as suas conquistas, quanto que você tem coragem de ir atrás, de buscar as suas conquistas e se permitir ser admirada sem falsa modéstia, sem aquela coisa de, ai, não precisa, ai, imagina, eu... Ai, são seus olhos. Não, é isso, é a sua capacidade mesmo, é o seu senso. E também você pode estar sujeita aí a ter olhares invejosos. E aí você tem que ter maturidade para lidar com isso e não se diminuir, não se contrair diante da contração do outro, diante do recuar do outro, mas realmente seguir o seu caminho e é isso, cada um na sua, cada um no seu quadrado, e quem tá junto, quem caminha do meu lado, caminha do meu lado, e assim seguimos, né, nas buscas, nas conquistas e compartilhando com quem a gente confia, né, estando ao lado das pessoas que a gente confia nessa jornada. Trazendo aqui para finalizar, queria pedir para a Bia deixar uma recomendação, uma dica aí
tanto de um livro quanto de uma pessoa que para você é referência aí nessa jornada das finanças femininas. Depois eu vou deixar minhas referências aqui para vocês também. Tem um podcast que eu gosto bastante, que é da B3, que é com a Still The Look, que chama O Que Tem Na Sua Carteira. Então elas chamam mulheres para falar, ele está no Spotify, é um podcast bastante legal. Tem também uma mulher que eu gosto muito, que fala de finanças, que é o @granapreta. Gosto bastante dela. E aí tem um livro aqui que eu terminei de ler, Amanda, e ele foi assim muito importante para mim. Ele não fala de finanças, mas ele é um livro que foi escrito por uma mulher, e ele traz muito a história aí, né, a história do nosso país, como que foi construída. Então, ele chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E esse livro conta a história de uma mulher negra e como que é que ela conquistou o dinheiro dela. Eu achei tão linda, assim, a história dela, como que ela saía para trabalhar, como que ela acumulava, a capacidade que ela tinha de confiar, e quando ela não estava confiante, ela voltava. Poxa, assim, foi um aprendizado aqui, sabe? Não só sobre o dinheiro, sobre outros temas, mas é citada, essa palavra ela é citada muitas vezes. Então fica aqui uma leitura para quem for da leitura. Maravilha, obrigada, Bia. E daqui eu deixo minha recomendação de livro, que eu já falei aí ao longo do episódio, que é o Sacred Success, da Barbara Hilson. E é um livro que ela começa falando sobre o casamento dela e que ela tinha um patrimônio maior e ela confiou no marido, porque o homem que sabe lidar com dinheiro. E o cara gastou tudo em apostas e trade, day trade e tal. Ela teve que recomeçar, mas ela começa a falar toda de uma jornada e vai trazendo também exercícios para você escrever. Então é um livro que ele tem muitos exercícios para você ir praticando junto. E nesse livro a Bárbara fala sobre a motivação da mulher para prosperar. Ela tem contato com várias mulheres, né, muito bem-sucedidas assim, e conta alguns casos, e que muitas vezes, a maioria delas, no caso, todos os casos do livro, a motivação da mulher para prosperar é servir, é contribuir para a vida de muitas pessoas. Então a motivação da mulher, ela não é estritamente para ter dinheiro e ponto, não, ela está associada e aliada, e isso é da natureza feminina, inclusive ali, a amamentação, uma árvore que dá frutos, que nutre. Então a natureza feminina é servir, é compartilhar, é abundar e transbordar. E outra referência também que eu quero deixar, que é de um podcast, da Tati Loureiro, que é anfitriã e chama Empreendedora no Divã. Então ela também traz várias empresárias aí bem-sucedidas contando suas histórias, contando os seus fatos assim do dia a dia, do cotidiano, e acho que compartilhando esses fatos do cotidiano a gente se aproxima mais e de novo vem esses vários cliques de eu também sinto isso, nossa, se até essa mulher que tem tudo isso sente isso. Então a gente vê que ser mulher basta pra gente compartilhar e se identificar, e por isso tá aí de novo falando, tenha referências femininas quando o assunto é prosperidade, aí o sucesso, porque isso te aproxima e vai te fazer acreditar que sim, você também é capaz. Encerrando esse episódio aqui, então, muito grata, Bia, pela sua participação, por você topar e trazer um pouco do seu conhecimento aí, da sua experiência, das histórias. Acho que a gente se enriquece muito com as histórias umas das outras, e espero que tenha sido muito proveitoso para vocês que estão escutando também. A gente se encontra no próximo episódio. Bia, quer trazer uma última palavra aqui para as mulheres? Eu quero agradecer, Amanda, esse convite para poder falar desse tema que eu acho o máximo, e ele fala tanto sobre nós mulheres, mesmo quando a gente não está falando de dinheiro, no fundo o dinheiro está lá envolvido, e como é bom compartilhar essas angústias financeiras e os sucessos financeiros, que a gente possa fazer isso nos lugares que a gente ousou ocupar. Quem quiser saber mais sobre o que a gente faz e como a gente faz e por que a gente existe,
@sócia do meu dinheiro, e o meu pessoal que é @beatrizmaluf.m. Espero vocês lá. E para saber dos próximos retiros, aí, workshops e movimentos do Animalesca, @souanimalesca, e nos encontramos por aí.